Muito bem, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Estou aqui novamente com a Ellen. Uma nova semana, a continuidade do nosso aprendizado. Como está Santo André, Elinha, hoje? Tá tudo bem, tio. Tá um calor, tempo abafado, né? Muito quente. Maravilha, Né? Todos em casa, né? Espero que todos em casa, porque agora vai com mais restrições, né? Isso mesmo, uma semana diferente, né? E todos nós estamos aí vibrando muito carinho aí por toda a humanidade que está precisando de consciência. Tem muitos que ainda não sentiram na sua porta o sofrimento e estão fazendo do seu jeito, né? Mas é importante que todos nós possamos ampliar a nossa consciência, além de estar ligado aí com os mentores da vida, mas também fazer a nossa parte, certo? Uhum. Muito bem. Então nós estamos aqui agora para estudar. E sempre, como nós fazemos, vamos elevar o nosso pensamento, né? Vamos nos ligar aos espíritos superiores, aqueles que são responsáveis por coordenar a vida aqui no planeta, e aos nossos anjos guardiões, que é esse espírito amigo que está sempre ao nosso lado, nos amparando, nos trazendo muita paz nos momentos mais difíceis, praticamente nos carregando no colo, como aquela música fala, né? Todos estão a serviço do Mestre Jesus, pelo amor que ele dedica a todos nós. Então, é com esse agradecimento que nós pedimos o amparo deles, para que hoje nós possamos refletir coisas boas em cima do texto que nós estaremos estudando, e assim podermos trazer para a nossa vida esses ensinamentos e vivermos cada dia melhor uns com os outros. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, vamos ao compartilhamento. Maravilha. Nós estamos estudando essa obra aqui, ó, Nos Domínios da Mediunidade. É uma obra do espírito André Luiz, que faz parte de um projeto que a espiritualidade pediu para que ele viesse aqui trazer 13 obras, pelo menos, para que nós possamos estudá-las. A primeira obra da coleção é Nosso Lar. A segunda, Os Mensageiros. A terceira, Missionários da Luz. A quarta, Obreiros da Vida Eterna. A quinta, No Mundo Maior. A sexta, Libertação. A sétima, Entre a Terra e o Céu. E a oitava, que é essa daqui, Nos Domínios da Mediunidade. Nosso grupo de estudo está desde a primeira obra já. As gravações foram feitas por áudios. Estaremos fazendo edição para colocarmos também no nosso canal de estudo no YouTube. E a seguir, depois de Nos Domínios da Mediunidade, nós estaremos estudando Ação e Reação, depois Evolução em Dois Mundos, Mecanismo da Mediunidade, Sexo e Destino, e a 13ª obra, E a Vida Continua. Portanto, temos aí um vasto material de estudo, e em todo esse caminho eu conto sempre com pessoas que, principalmente aquelas que a gente tem tanto carinho, que é o caso de você, Ellen, que está aqui no nosso coração. Então, vamos dar continuidade aqui, tá bom? Tá bom, tio. Obrigada. Você também sabe que tem um lugar aqui, né? Especial. Sim, nós estamos aqui num projeto também, e todos nós que estamos no planeta Terra, nós temos um planejamento reencarnatório. E nesse planejamento, nós nos reunimos lá no plano espiritual, os mentores nos recebem e falam assim para a gente: olha, vocês
já chegou o momento da reencarnação de vocês para mais uma lição, para mais um estágio no planeta, na parte física. E aí eles falam para a gente assim, você e você vão se encontrar em determinados momentos na vida, lá na vida encarnada. E certamente nós fizemos isso com muito carinho, por isso é que a gente tem toda essa afeição quando a gente se encontra aqui, qualquer que seja a maneira, né? Ou através de um relacionamento familiar, ou um relacionamento entre amigos, ou profissional até. Às vezes nós nos damos tão bem com alguém que trabalha com a gente, né? Ou então que é vizinho nosso. E tem aqueles também que a gente tem dificuldades no caminho. Também faz parte do aprendizado, pois nós estamos aqui participando de provas para a nossa evolução e também de resgates, né? São as expiações. Deus não é maravilhoso, Alinha? Promovendo para a gente... Verdade, com toda certeza. Que legal, né? Eu sou muito fã desse nosso Pai Maior aí, de Deus, né? Ter permitido que a gente, por exemplo, estivesse aqui hoje juntos, estudando. Coisa verdade. boa. Mas vamos ao nosso estudo, né? Vamos estar aqui. Nós paramos no slide 8. Só para relembrar, esse texto, ele nos traz, André Luiz nos traz a psicofonia sonambúlica, que é aquela parte da mediunidade onde o médium, ele, no caso dessa médium que está participando dessa reunião, ela fica inconsciente na hora que ela dá passividade para o espírito que está se comunicando através dela. Mas é muito importante que o médium seja um médium de alta categoria na questão da moral, porque dessa forma o espírito, mesmo ele sendo às vezes rebelde, ele sendo violento, quando ele chega perto de alguém, de um outro espírito, no caso dela, encarnada, e vai fazer esse papel, ele sente toda aquela energia boa que ela tem e ele já se comporta. E é lógico que tem o amparo, o ajuda de toda a equipe espiritual que está lá coordenando o trabalho e também toda a equipe física preparadíssima para receber e atender com muito amor esses espíritos sofredores que vêm da comunicação. E como a gente conversou a semana passada, no vídeo número 1 que nós fizemos desse capítulo, as reuniões mediúnicas, elas têm como base realmente o atendimento a espíritos sofredores que estão no plano espiritual e muitas vezes nem sabem que desencarnaram. Eles estão na erraticidade, que nós chamamos, no plano espiritual, e às vezes em situação muito lamentável, por conta de não terem o preparo, né? Que nós, por exemplo, estamos aqui tendo a partir do estudo, e a partir da prática do estudo na nossa vida. E isso que é legal. A partir desse aprendizado, quando todos nós, né, estaremos num determinado ponto da nossa existência voltando para a pátria espiritual. E aí, se nós tivermos verdadeiramente encampado em nós esse aprendizado, nós estaremos mais preparados para poder seguir a nossa evolução sem ter que passar por fases tão difíceis, como é o caso desse espírito que está se comunicando através dela. Ele é bem rebelde, né, Aline? Verdade. Viu quanta coisa ele falou, né? Vamos até fazer o seguinte, você faz a leitura desse slide novamente, que nós lemos no finalzinho do estudo, para que a gente encaixe aí novamente os pensamentos. Combinado. Então, vamos lá. Enquanto se alongava o entendimento, o infeliz foi situado junto de Dona Celina. A medida impressionou-me desfavoravelmente. Logo, Dona Celina, o melhor instrumento da casa, é quem deveria acolher-me
indesejável comunicante, reparei-lhe a luminosa auréola contrastando com a vestimenta pestilencial do forasteiro e deixei-me avassalar por incoercível temor. Semelhante providência não seria o mesmo que entregar uma harpa delicada às patas de uma fera? Aulus, porém, deu-se pressa em explicar-nos. Então, o André Luiz está preocupado porque até agora na obra nós estudamos e conhecemos toda a equipe, tanto espiritual como a equipe de médiuns. E ele admira muito a Dona Celina por ele saber da história dela. O Aulus, que é o orientador dele, ele explicou cada médium, falou toda a história de cada um, qual que é a mediunidade, como que é a faculdade mediúnica de cada um deles. E a Dona Celina tem uma história linda, e o André Luiz se afeiçoou muito à história dela. E agora ele está ali meio que com preconceito, né? Olha só, logo o André Luiz, né? Uhum. Preconceito, ele falou assim, está chegando lá um espírito que ele chama de forasteiro, e está falando que ele tem uma vestimenta pestilencial, ou seja, é um espírito que ele não tem assim uma boa presença, né, aos olhos do André Luiz. E o André Luiz está falando, mas como? Logo a Dona Celina agora vai ter que dar voz, né, para esse pestilencioso forasteiro, ou seja, ele está querendo proteger a médium. E o Aulus agora vai dar uma lição para ele e para nós. Porque nós temos isso, né? Às vezes, de analisar a pessoa pela aparência. Nós analisamos a pessoa se ela é alta, se ela é baixa, se ela é magra, se ela é gorda, se ela está bem vestida, se ela está mal vestida, se ela tem mau hálito. Quando uma pessoa chega assim com essas características perto da gente, ou você às vezes quer se afastar alguma coisa, você tem que aprender a olhar o espírito que está ali. Deixar a parte material de lado e analisar. Aliás, nem analisar, porque não cabe a você analisar ninguém. Você tem que se autoanalisar, olhar para dentro de você e entender o porquê que você está enxergando aquela pessoa com certas restrições. O que você pensa disso? Eu penso que é verdade, que muitas das vezes a gente já tem um preconceito, né, com alguma coisa, né? Mas o mau hálito, tio, é difícil, né? Se a pessoa chegar com bafo perto da gente, a gente quer ficar meio longe, né? O resto, sim, a gente acha que tolera, mas o mau hálito... É verdade. Mas, por exemplo, às vezes chega uma pessoa que ela bebeu muito, ela está embriagada, né? E aquilo ali faz com que você fique meio com um preconceito ali realçado, né? Porque você realmente precisa de tomar muito cuidado para você não misturar a forma com que você está julgando, analisando aquela pessoa. Se a pessoa, então, Ellen, às vezes você entra num transporte público, né? E vem uma pessoa assim que ela tá como tá esse cavalheiro aí, esse espírito, né? Mal vestido, cheirando mal, porque não tomou banho, essas coisas todas. Aí você esquece que você está olhando para um outro ser, você quer se afastar o mais rápido possível. Não é isso? né? Quanta coisa. Infelizmente eu não vou falar, não, mas é a verdade, né? Nós somos humanos, temos que evoluir muito ainda. É verdade, mas isso que eu estou falando, olha só, um pequeno texto desse nos faz ter muitas reflexões acerca do nosso comportamento, né? Da forma que nós olhamos para o próximo, que é um irmão nosso que está ali. Cada um tem o seu justificativo, o seu motivo por estar daquele jeito, como nós estamos do nosso jeito, né? Às vezes, quando nós olhamos para dentro da gente, a gente enxerga
esse lado preconceituoso que todos nós ainda temos um pouco. Mas, quando nós somos alvo do preconceito, também tem esse outro lado, né? Aí nós ficamos achando que está errado, né? Fazer aquilo, porque outra pessoa olhou para a gente de uma forma que nós não gostaríamos que fosse assim. Portanto, Verdade. tem dois lados, né? Uhum. Tá bom. Mas vamos ver no próximo slide o que o Aulus orientou o André nesse momento. Vamos ao próximo texto. Acalmem-se. O amigo dementado penetrou o templo com a supervisão e o consentimento dos mentores da casa. Quanto aos fluidos de natureza deletéria, não precisamos temê-los. Recuam instintivamente ante a luz espiritual que os fustiga ou desintegra. É por isso que cada médium possui ambiente próprio e cada assembleia se caracteriza por uma corrente magnética particular de preservação e defesa. Nuvens infecciosas da Terra são diariamente extintas ou combatidas pelas irradiações solares e formações fluídicas inquietantes. A todo momento são aniquiladas ou varridas do planeta pelas energias superiores do espírito. Os raios luminosos da mente, orientada para o bem, incidem sobre as construções do mal, a feição de descargas elétricas e compreendendo-se que mais ajuda aquele que mais pode. Nossa irmã Celina é a companheira ideal para o auxílio desta hora. Então, muitos outros ensinamentos nós também temos aqui. Mas vamos começar com uma reflexão. Jesus falou para toda a humanidade que tudo o que acontece com a gente é porque nós temos condições de suportar. Só que para isso nós precisamos de trabalhar a nossa fé. Nós precisamos de ter dentro de nós essa convicção de que nós temos a proteção divina, a proteção espiritual e a proteção de Deus, principalmente. Portanto, quando nós não nos vermos em alguma situação onde nós falamos assim, não, agora eu não vou aguentar isso, eu não vou suportar isso. De repente, você está passando ali por uma provação. Aquilo talvez seja fundamental para você. Isso acontece muito, Ellen, geralmente quando alguém está passando por uma doença que vitimizou a pessoa e ela está ali quase para perder a vida. E aí a pessoa está quase que se entregando por conta de não suportar mais a dor, não suportar mais aquela condição que ela está vivendo ali, às vezes anos passando por aquela doença, tendo que ficar, às vezes, numa cama por muito e muito tempo, ou então sem condição de enxergar. Ou seja, essa situação é aquela que nós podemos encarar assim como sendo uma grande prova, que é a prova da doença, da dor. Aí nós enxergamos, se nós formos analisar direitinho essa situação, aquela pessoa que está passando ali, ela tem uma força tão grande, que às vezes você fala assim, nossa, se fosse eu que estivesse no lugar dela, eu não suportaria. Mas olha só, como ela tem força para suportar, como ela acaba resistindo e até nos ensinando com as reações que ela tem. E você sabe que nós temos exemplo próximo da gente disso, né? Então, aqui, o Aulus vem, em outras palavras, dizendo que tudo que acontece aqui na vida, ela é planejada e Deus promoveu para todos nós um ambiente ideal, correto, certo, para que nós possamos aqui viver essa experiência que nós temos. Por exemplo, ele deu
o exemplo do Sol. O Sol realmente é a vida, né? O Sol, ele higieniza o planeta diariamente, ele tira do planeta muitas energias que não são propícias para a vida aqui, e ele faz com que a vida ela flua de forma natural. As plantas dependem do sol, tudo que tem aqui na vida, e todos os animais, os hominais, o planeta inteiro é trabalhado, tem essa energia do sol envolvendo. Isso foi só um exemplo, né? Agora, ele deixou claro também que tudo isso é a promoção que Deus faz para que nós possamos modificar também a nossa forma de enxergar tudo na vida, trabalhando a nossa fé, mas estudando, fazendo com que esse aprendizado ele seja muito claro e tenha lógica. É por isso que nós acabamos vindo para a doutrina espírita, que um dos pilares, né, que a doutrina tem, além do maior, que é a reencarnação, é a fé raciocinada. É aquela que chama a gente para a gente refletir em cima de tudo. Porque tudo tem uma lógica, tudo tem um porquê. Nós não estamos aqui simplesmente por estar. Nós estamos, além de vivenciar a nossa realidade, nós também estamos juntos. Nós não estamos sós. E Jesus foi muito claro, ele falou assim, que nenhuma ovelha iria se perder. Enquanto tiver uma ovelha querendo sair do caminho, ele estará ali ao lado, tentando orientá-la. E é isso que ele faz com a gente. Mas ele disse para o André ali, calma que tudo tem sua hora, sua forma e seu jeito. Vamos dar sequência para entender um pouquinho mais. Indicando-a, exclamou: observemos. A médium desvencilhou-se do corpo físico, como alguém que se entregava a sono profundo, e conduziu consigo a aura brilhante de que se coroava. Clementino não teve necessidade de socorrê-la. Parecia afeita àquele gênero de tarefa. Ainda assim, o condutor do grupo amparou-a, solícito. A nobre senhora fitou o desesperado visitante com manifesta simpatia e abriu-lhe os braços, auxiliando-o a senhorear o veículo físico. Então, em sombra, qual se for atraído por vigoroso ímã, o sofredor arrojou-se sobre a organização física da médium, colocando-se a ela instintivamente. Exatamente, ele está descrevendo aqui o que está acontecendo. Ela tem um amor tão grande para receber os espíritos sofredores, que, como a mediunidade dela promove essa possibilidade, ela se afastou do corpo espiritualmente e permitiu que ele chegasse, porque é bom esclarecer uma coisa, porque as pessoas têm dúvida disso. Alguns falam assim, mas como? O espírito toma conta do corpo do outro? Não, não é bem assim. Quem toma conta do nosso corpo somos nós. Mas nós podemos permitir que as sensações que esse espírito traz, possamos sentir essas sensações todas, e o espírito, ele está numa outra dimensão. As matérias, quando elas estão em dimensões diferentes, por exemplo, o espírito atravessa uma parede. Por que ele atravessa uma parede? Porque ele está numa dimensão diferente. Se ele tivesse na mesma dimensão, na nossa dimensão física, ele não ia conseguir. Ele ia chegar na parede, ia bater na parede e ia voltar. Né? E no corpo é a mesma coisa. Aqui ele está explicando que ele chegou e ficou no mesmo lugar que o corpo dela está, porque ele está em dimensão diferente. Né? Mas ali vai ficar mais fácil para ele utilizar o organismo que ela tem, principalmente esse, né, de falar, vocal.
E a partir daí ele vai poder se manifestar através da garganta, através do aparelho fonador que ela tem. E ela percebe com todo o amor que ela tem, ela consegue permitir que ele se sinta bem, porque a energia dela envolveu ele. Ele tinha uma energia muito escura e ela uma energia brilhante. E essa energia dela, o bem, ele é sempre maior que o mal. A partir do momento que ele se encontra, o bem sempre vence. Isso que a gente precisa de ter convicção dentro da gente. Que às vezes nós falamos assim, não, o mal tomou conta de mim. Só se você permitiu ou se você deixou se envolver por ele. Porque se você tiver com Jesus no coração, com Deus na sua mente e com o bem estabelecido dentro de você, o mal sempre vai se dobrar diante desse bem. Beleza? Que eu também acho que a gente controla muito, né, tio? Por exemplo, se tem algum pensamento ruim, alguma coisa, sempre a gente tem que nutrir e alimentar o bem, né? Porque aí o bem vai vencer, com certeza. Eu acho que deve ser, eu penso assim, tem dois leões lá, um bom e um ruim. Aí se você ficar só alimentando o ruim, né? Você vai ficar cada vez pior. Por isso que muitas pessoas têm muitos distúrbios, depressão. Eu acho isso, que as pessoas ficam nutrindo muitos pensamentos ruins, coisas ruins. Então, agora, se for para o lado do bem, sempre pensar, né, em Deus, em todas as coisas boas, aí o bem com certeza vai prevalecer. Então, sempre vai vir mais coisas boas, né? Quanto mais a gente transbordar amor, mais amor vem, né? Então, eu acho que é isso também. É isso mesmo, Ellen. Por exemplo, Deus criou a gente com inteligência. E nós precisamos de utilizar essa inteligência. E quando nós temos um pensamento que ele é ruim, o que nós podemos fazer? Desviar o pensamento, não ficar com ele ali registrado, fixo na nossa mente, porque nós temos a capacidade, às vezes, de ficar o dia inteiro pensando numa coisa e aquela coisa não faz bem para a gente. Então, nós podemos modificar. E uma das formas que a gente tem que os espíritos ensinam para a gente de fazer isso, que às vezes é difícil mesmo, porque nós também temos a influenciação de espíritos que não são tão bonzinhos assim, que ainda estão reticentes no mal ali. E eles, às vezes, querem induzir a gente a fazer determinadas coisas. Quando você vê que alguns pensamentos chegam para a gente e são persistentes ali, para te deixar deprimido, igual você falou, te deixar chateado até, uma lembrança que você já aconteceu, que você não dá mais para modificar, aquilo já passou e não sai da sua cabeça. E os espíritos falam para a gente, por exemplo, fazer uma prece. Para um momento, faz uma oração, pede ajuda para quem já tem a concepção maior do bem dentro dele. Nós temos o Jesus, por exemplo, nós temos a nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, nós temos tantos espíritos que vêm na nossa mente, que São Francisco de Assis, né? É um dele que eu tenho tanto carinho, e tantos outros, né? Que são espíritos amigos da humanidade. Então, nós podemos fazer uma oração, uma prece, e assim, a nossa visão do dia a dia vai se modificando. Às vezes, quando nós estudamos em grupo presencial, nós conversamos com os amigos que estão ali, e falamos, vamos fazer o seguinte, vamos viver em prece. Aí todo mundo fala, ah, não. Será que nós somos agora beatos para ficar vivendo, rezando o dia todo? Aí a explicação é a seguinte: viver em prece é olhar o mundo com um olhar cheio de amor. É quando você, por exemplo, procura tirar de dentro de você aquele olhar do preconceito, aquele olhar de ódio, de raiva, de rancor, né? Mesmo que tenha, porque amar aqueles que nos amam é mais fácil
Agora, amar aqueles que a gente tem alguma diferença, já é mais difícil. Alguns falam assim, não, eu quero ficar longe, não quero ficar perto, não, detesto essa pessoa. Não é bem assim. E os espíritos, eles têm toda a liberdade do mundo, né? Por quê? Eles não têm barreira para segurar eles. E se nós mantivermos nossos pensamentos, tudo voltado para coisas que atraiam eles têm a escolha de ficar com a gente ou ir embora. Se eles, por exemplo, começar a ver seu procedimento, suas atitudes, a forma de você enxergar a vida de uma forma diferente, voltada para o bem, eles às vezes querem desvirtuar a gente, mas se nós formos disciplinados, eles têm escolha de ficar junto com a gente, aprender também e modificar para melhor, ou se afastar e buscar um outro caminho. Então, o poder que nós temos é muito grande. O poder do pensamento é o maior que nós temos. Nós podemos trabalhar com ele, fazendo com que a nossa vida melhore a cada dia, a cada minuto, a cada instante. Nós não precisamos de ficar naquela dor eterna, carregando aquela dor com a gente. Precisamos não. Vamos fazer diferente, né? E aqui, ela então recebeu com muito amor, né? Olha só o que está nessa frase. Qual se for atraído por vigoroso ímã, o sofredor arrojou-se sobre a organização física da médium, colando-se a ela instintivamente. Ou seja, ele se sentiu bem, falou, agora eu posso estar no lugar, eu estou no lugar certo. Vamos ver o que acontece para frente aqui. Auxiliado pelo guardião que o trazia, sentou-se com dificuldade, afigurando-se intensivamente ligado ao cérebro mediúnico. Se Eugênia revelara-se benemérita enfermeira, Dona Celina surgia aos nossos olhos por abnegada, né, mãezinha. Tal a devoção afetiva para o hóspede infortunado. Dela partiam fios brilhantes a envolvê-lo inteiramente, e o recém-chegado, em vista disso, não obstante, senhor de si, demonstrava-se criteriosamente controlado. Assemelhava-se a um peixe em furiosa reação entre os estreitos limites de um recipiente que em vão procurava dilacerar. Projetava-se de si estiletes de treva que se fundiam na luz com que Celina alma o rodeava dedicada. Dedicada. Ou seja, o André Luiz está falando aqui que ele começou a enxergar a Dona Eugênia realmente como aquela mãe que quer bem de todos os seus filhos, né? E ele explicou para nós que toda essa energia são feixes de raios luminosos que envolve tanto aquele de onde os raios provêm, que é no caso dela, como também envolve os outros que não são tão claros assim, que são os raios dele. Ou seja, toda aquela luz que ela tem conseguiu sobrepor e fazer com que ele ficasse em paz ali, acolhido. Tá? E aqui tem uma palavra, tá aqui, Celina alma, né? Ele quis dizer assim, que todos nós somos espíritos. Enquanto nós estamos encarnados, o espírito é chamado de alma. Então, o que é alma? É um espírito encarnado. E o que é o espírito? É uma alma sem o corpo. Quando você morre, você deixa o corpo físico e você é chamado de espírito, mas são sinônimos, né? Alma e espírito é a mesma coisa.
tá bom? É apenas um esclarecimento que às vezes as Aí pessoas... tá querendo se referir que é a alma dela, né, que Isso, estava rodeando ele, porque ela tinha deixado o corpo físico, e aí a alma dele, a alma dela que estava em volta dele fazendo toda essa luz, né, trazendo essa luz para ele, não é isso? isso mesmo, Dasha. Então eu entendi. Maravilha. Então vamos ver o que vai acontecer. Tentava gritar impropérios, mas debalde. A médium era um instrumento passivo no exterior. Entretanto, nas profundezas do ser, mostrava as qualidades morais positivas que lhe eram conquista inalienável, impedindo aquele irmão de qualquer manifestação menos digna. Eu sou José Maria, clamava o visitante irritadíssimo, enfileirando outros nomes com o evidente intuito de lançar importância sobre a sua origem. Amontoava reclamações, deitava reprimendas e revoltava-se exasperado. Contudo, percebi que não usava palavras semelhantes às que proferira isso, junto de nós. Achava-se como que manietado, vencido, embora prosseguisse rude e áspero. Então ele Olha, estava nervoso, mas já não estava falando, né? estava Estava mais. controlado. É. A condição que essa médium tem, a moral dela é tão elevada que só o fato dele estar utilizando ali ela para poder se manifestar fazia com que ele se controlasse mais. Antes de começar a dar comunicação, o André Luiz, pelo que ele falou aqui, ele estava todo irritado, estava falando palavrão, falando de tudo lá. Mas a hora que ele chegou para dar a comunicação através dela, essa moral que ela tem, essa condição de um espírito mais elevado. Sabe aquilo, Ellen, de você, às vezes, você está tranquilo, você tem um jeito de conversar, mas quando você entra num ambiente, e aquele ambiente, por exemplo, vamos pensar em algum ambiente assim, uma igreja, né? Você lá fora da igreja, você fala, conversa de todo jeito. Quando você entra na igreja, parece que você já acalma, né? Você já fica mais quietinho, já entra mais disciplinado. Então, é um templo que está ali com uma energia toda trabalhada para te receber. E no caso, vamos pensar nela como sendo esse templo, né? Ele entrou e aí ele já sentiu a diferença do ambiente. E ele não conseguia mais falar, lançar a energia que ele queria processar da mesma forma. Então, aquela irritação que ele tinha, ele falou que estava irritado. Inclusive, sabe aquilo da pessoa falar para você, você sabe com quem você está falando? Então, um espírito arrogante, ele tem mais ou menos essa característica, né? E ele chegou aqui mais ou menos dessa forma. Por isso é que ele foi levado para lá, para que alguém possa conversar com ele e orientar ele. E geralmente quem conversa para orientar esses espíritos sofredores é um outro médium, que é chamado de médium orientador, que também está sendo ali intuído por espíritos, né, que coordenam todo o trabalho, para que possam orientar o espírito sofredor, acalmar ele e dizer para ele que não é bem assim, não. Calma aí, vamos lá, numa boa aqui, vamos conversar, vamos entender, né? E às vezes nós que participamos dessas reuniões, né, nos trabalhos na casa espírita, e muitas vezes temos que fazer essa conversa com esses espíritos, né, através de nossos amigos que são médiuns. No meu caso, eu tanto faço a parte da orientação como também da passividade, né, para dar voz aos espíritos, para que falam. E é diferente quando você está ali, às vezes sentindo a dor que aquele espírito está sentindo, ou a raiva que ele venha trazendo,
e você sente aquela energia toda chegando, parece que você realmente quer falar naquela tensão dele. Mas, no meu caso, eu sou consciente, diferente dessa médium aqui, né? Aí, eu presto atenção no que ele está querendo transmitir, e a forma que ele está querendo transmitir é como se eu traduzisse, se eu falasse o que ele está querendo falar, mas de uma forma calma, tranquila, para que ele possa ser orientado. E quando você conversa com o espírito que está, por exemplo, se manifestando através de uma outra médium, só uma história que aconteceu comigo um dia, foi bastante curioso, porque você vai conversar com o espírito e às vezes ele não quer saber de conversar com você, mas você puxa papo, né? Conversa com ele, por exemplo, fala com ele: ô, meu irmão, como que você está? Você quer falar um pouquinho com a gente? Aí geralmente ele está invocado no começo, fala que não quero conversa não. E alguns chegam ainda, por exemplo, quem tem envolvimento com dependência química, essas coisas, né? Chegam com aquela característica de uma pessoa embriagada mesmo. E aí você tem que conversar com ele como se você estivesse conversando com uma pessoa nessa condição. Não sei se você já conversou com alguém embriagado, mas é difícil, né? E a pessoa não quer te ouvir, ela só quer falar. Para você fazer ela se acalmar um pouquinho, você tem que trazer ela para ela sentir que você quer o bem dela, né? E aconteceu um dia de um espírito que estava assim. E aí ele pegou e falou que os únicos amigos que ele tinha eram os cachorros. Eu peguei e perguntei qual que era o nome dos cachorrinhos dele, né? Eu falei, vou conversar com ele dentro do jeito que ele está se colocando, para mudar o astral ali naquela hora. Dentro do assunto, né? Mudou de assunto. Aí ele pegou e falou o nome dos cachorrinhos dele. Aí eu peguei e falei, eu vou entrar nesse barco aí. Eu falei, eu também tenho 2. Aí eu falei dos meus, ele falou dos dele, aí ele se acalmou. A hora que ele se acalmou, aí nós podemos finalizar o atendimento, né? Porque nós não estamos sozinhos ali. Quem, na verdade, vai receber esse espírito e dar sequência no atendimento são os outros espíritos, os mentores que estão ali do lado. Aí eu chamei a atenção dele e falei assim, olha, ao seu lado agora tem uma pessoa que vai te ajudar, tanto a cuidar de você como a cuidar dos cachorrinhos também. Aí ele já pegou e concordou em ser atendido. Tá vendo? Você conseguiu entrar no universo que, né, falou uma coisa que foi a porta de entrada para ele se acalmar e conseguir dar liberdade, né, abertura para poder ser atendido. E aqui está acontecendo a mesma coisa, né? Ele chegou com toda essa imponência e agora, só o fato dele estar próximo de uma médium com essa capacidade que a Celina tem, ele já se acalmou um pouquinho mais. Vamos ver como que vai ser o atendimento dele agora. Sim. Aparecia tão completamente implantado na organização fisiológica da medianeira, tão espontâneo e tão natural, que não sopitei as perguntas a me escorrerem célebres do pensamento. A mediunidade falante em Celina era diversa? Eugênia e ela se haviam desligado da veste carnal durante o trabalho, porque a primeira se mantivera preocupada, qual enfermeira inquieta, enquanto que a segunda parecia devotada tutora do irmão dementado, seguindo-o com cuidados de mãe, porque numa delas a expectação atormentada e na outra a serena confiança, desculpando-nos a condição de aprendizes. Aulus passou a esclarecer-nos, enquanto Clementino e Raul Silva amparavam o comunicante através de orações e frases renovadoras de incentivo ao bem. Legal. Aqui ele deixou várias informações. Então ele está comparando as duas médiuns, né? No capítulo anterior,
era o caso da Eugênia, que tem um outro tipo de mediunidade. E aqui ele está falando da Celina, que tem a psicofonia sonambúlica. E o Aulos agora vai explicar, porque o André Luiz pôs um monte de dúvida, mas por que com uma aconteceu de um jeito, com outra aconteceu de outro, e ambas estão dando passividade, estão dando voz aos espíritos sofredores. A dúvida dele, né? Seguindo, uma parecia uma enfermeira e a outra parecia uma mãe. Então, são características individuais, né? Além disso, ele citou mais 2 nomes aqui, que é o Clementino e o Raul Silva. O Clementino é um espírito, o Raul Silva é o dirigente da equipe encarnada. Então, enquanto o Clementino e o Raul estão dando ali suporte para o atendimento desse espírito, o Aulos vai dar sequência aqui, continuando com as explicações dele, para o André. Vamos lá. Celina, explicou bondoso, é sonâmbula perfeita. A psicofonia, em seu caso, se processa sem necessidade de ligação da corrente nervosa do cérebro mediúnico à mente do hóspede que o ocupa. A espontaneidade dela é tamanha na cessão de seus recursos às entidades necessitadas de socorro e carinho, que não tem qualquer dificuldade para desligar-se de maneira automática do campo sensório, perdendo provisoriamente o contato com os centros motores da vida cerebral. Sua posição medianímica é de extrema passividade. Por isso mesmo, revela-se o comunicante mais seguro de si, na exteriorização da própria personalidade. Isso, porém, não indica que a nossa irmã deva estar ausente ou irresponsável. Junto do corpo que lhe pertence, age na condição de mãe generosa, auxiliando o sofredor que por ela se exprime, qual se fora frágil, protegido de sua bondade. Então, a Celina, esse tipo de mediunidade que ela tem, inclusive, é muito difícil de trabalhar com médiuns assim. Hoje, inclusive, nas reuniões mediúnicas que tem, na maioria das casas, raro é o médium que tem essa faculdade, nessa condição. Por quê? O espírito, esse tipo de mediunidade faz com que o espírito ele tome conta do cérebro, do corpo, né? Como que o espírito toma conta do corpo? Da ligação que ele tem com o cérebro do médium. Nós temos uma glândula que chama glândula pineal e nós temos todo um sistema no nosso cérebro que é feita uma ligação do cérebro do espírito para o cérebro do médium, e com essa conexão é que o espírito tem a capacidade de transmitir as suas sensações e o médium captar aquelas sensações e falar. Então, esse tipo de faculdade, a sonambúlica, ela é muito raro ser utilizado atualmente. Geralmente, a faculdade que mais é usada é a mediunidade consciente, né? Quando o médium ele não perde a consciência. Ele percebe, mas ele está consciente ali para poder lidar com o espírito sofredor. Então, aqui o Aulos deu toda a explicação dessa possibilidade que está acontecendo, né? Que ficou muito fácil para esse espírito tomar conta e se comunicar através do corpo da médium. Por quê? Porque ela também, mesmo estando como se ela tivesse saído do corpo, mas o carinho e a moral dela é tão grande que ela está ali amparando esse espírito e ele está sentindo a presença dela ali, ajudando ele. Vamos ver o que aconteceu agora. Atraiu-a si, exercendo um sacrifício voluntário, que lhe é doce ao coração fraterno. E José Maria, desvairado e desditoso, imensamente inferior a ela,
não lhe pode resistir. Permanece assim, agressivo tanto quanto é, mas vê-se controlado em suas menores expressões, porque a mente superior subordina na que se lhe situam a retaguarda, nos domínios do espírito. É por essa razão que o hóspede experimenta com rigor o domínio afetuoso da missionária que lhe dispensa amparo assistencial, impelido a obedecer-lhe, recebe-lhe as energias mentais constringentes que o obrigam a sustentar-se em respeitosa atitude, não obstante revoltado como se encontra. Então, só para entender, vamos voltar naquele exemplo que nós citamos. Você entra na igreja revoltado. Aí, quando você chega lá, aquele ambiente de silêncio, tudo aquilo que acontece ali, você se retrai. Mesmo assim, você continua revoltado lá dentro. Aí você quer dar um grito lá dentro, xingar alguém. Mas você olha para o lado, olha para o outro. Você vê, por exemplo, lá uma imagem de Jesus. Você vê, aí você já fala assim, opa, deixa eu pensar 2 vezes. É exatamente o que está acontecendo aqui. Ele está sentindo toda a energia boa que ela tem. E por mais que ele queira ali continuar com aquela arrogância toda, ele já está se acalmando mais e mais ainda. Então, o Aulos, tá? E o André Luiz está explicando isso para a gente, né? Que precisa de ter muita calma, porque saber que nada é feito. Para começar, ele só foi levado para essa reunião porque nessa reunião tinha ali pessoas capacitadas para receber e orientar ele e abraçar ele, porque eles não vão levar, se ele sabe, a espiritualidade conhece toda a equipe mediúnica que tem com trabalhos diversos por aí. Se tem uma equipe que ainda está, por exemplo, só aprendendo ainda não tem experiência, eles não vão pegar um espírito que precisa já de uma bagagem maior de aprendizado e colocar lá. Eles não vão fazer isso. Tá bom? Então, eu vi que... Como é que tá a Pudim aí? Tá bom? Tá bem, é porque a porta fez um barulhinho aqui, que acho que o vento deve ter feito barulho, aí ela estava dormindo, acordou assustada. Mas não tem problema, não. Aqui é Mas tá tudo bem. tudo natural. Mas vamos lá, Baixinha. Vamos dar sequência aqui. Diante da pausa que se fazia natural, reparamos que Silva conseguia franco progresso na doutrinação. O ex-tirano rural começava a assimilar algumas réstias de luz. Hilário, contudo, provocou a continuidade da lição, perguntando: embora seja preciosa auxiliar, como vemos, não se lembrará, Dona Celina, das palavras que o visitante pronuncia por seu intermédio? Se quiser, poderá recordá-las com esforço, mas na situação em que se reconhece, não vê qualquer vantagem na retenção dos apontamentos que houve. Olha como é importante estudar, né? Por quê? Aqui no caso, tem coisas que acontecem na vida da gente que a gente não precisa de ficar com aquilo o tempo todo lembrando ali, porque aconteceu na sua vida, mas se você ficar com aquela lembrança, às vezes pode te fazer mal, né? É bom ir para frente, ir em frente. Quando uma coisa acontece na sua vida, você passa naquele momento, resolve aquela coisa e segue em frente. Não fica amarrado ali, não. A não ser que tenha um proveito, que seja útil você lembrar. No caso aqui, a pergunta que o Hilário, que é o amigo do André Luiz, fez, foi se esse tipo de mediunidade, quando ela voltasse a ser, que acabasse o atendimento, se ela iria ficar lembrando de tudo que aconteceu. Como é uma mediunidade sonambúlica, é como se a gente acordasse de um sono, né? Aconteceu um sonho que você teve e você, às vezes de manhã a gente ainda tenta, né? Se é um sonho bom que a gente gostou,
a gente fica tentando lembrar de tudo que aconteceu nos mínimos detalhes. Mas se é um pesadelo que você teve, é bom nem lembrar, né? Deixa aquele pesadelo para lá, mas às vezes ele fica ali ainda e não deixa, não sai da cabeça da gente. Mas toma uma Verdade. água, faz uma prece e segue em frente. Com você já aconteceu assim, um sonho que não saía da cabeça? Às vezes fica um pouco, mas quando não é bom, né? A gente faz um esforço para não lembrar, né? Mas aí lembra um pouquinho e depois acaba deixando ir, né? Deixa aí. Para nós encarnados, é mais fácil, porque a hora que você acorda, você já tem um monte de compromisso, né? Então não dá para ficar tentando lembrar do sonho, não. A não ser que você não tenha compromisso nenhum, aí você ainda demora um pouquinho mais. Mas vamos lá, ele está explicando aqui que no caso dela, se ela fizer um grande esforço, ela ainda vai lembrar. Mas se não, a mediunidade dela provê essa possibilidade. Ela fez o trabalho que tinha que fazer ali, ela estudou que é assim, ela aprendeu que é assim, para que ela vai ficar se batendo nisso? Deixa para lá, né? Verdade. Indubitavelmente, ponderou meu colega. Observamos singular diferença entre as duas médiums que caíram em transe. Tenho a ideia de que na psicofonia consciente, Dona Eugênia exercia um controle mais direto sobre o hóspede que lhe utilizava os recursos, ao passo que Dona Celina, embora vigiando o companheiro que se comunica, deixa-o mais à vontade, mais livre. Caso não fosse Dona Celina, a trabalhadora hábil, capaz de intervir a tempo em qualquer circunstância menos agradável, não seria de preferir as faculdades de Dona Eugênia? Sim, Hilário, você tem razão. O sonambulismo puro, quando em mãos desavisadas, pode produzir belos fenômenos, mas é menos útil na construção espiritual do bem. A psicofonia inconsciente, naqueles que não possuem méritos morais suficientes à própria defesa, pode levar à possessão, sempre nociva, e que por isso apenas se evidencia integral nos obsessos que se renderam às forças vampirizastes. Os espíritos, eles preferem realmente um médium que tem essa psicofonia sonambúlica, porque eles ficam bem à vontade. A partir do momento que eles chegam, eles são capazes até de tomar conta, né? E fazer com que a pessoa só faça o que eles mandam. Aí vira aquela, como ele falou aqui, aquela possessão. E mesmo quando a pessoa não está mais ali, no caso aqui é uma reunião mediúnica, mas no dia a dia, os espíritos, principalmente esses das trevas, que a gente chama, né, que são irmãos nossos que estão mais atrasados, eles querem estar próximo de alguém que eles dominem, que eles tomem conta. Por quê? Se o espírito é viciado, por exemplo, ele faz com que a pessoa vá lá beber, vá lá fumar, vá lá tomar ingerir uma droga qualquer. E eles fazem o que eles querem com a pessoa, através dessa influenciação que eles têm. E no caso desse tipo de mediunidade, se a pessoa não tenha um lado moral assim muito certinho, né? Se não é aquela pessoa convicta mesmo, que tem a sua fé ali fortalecida, aí ela pode sofrer muito com essas influenciações. Então, por isso que nós falamos, né, que eles estão comentando aqui, que entre as duas mediunidades, para os trabalhos, é melhor que seja aquele que o médium continue consciente quando ele está em transe, quando ele está dando a passividade. Beleza? Uhum. Então, vamos em frente. Hilário refletiu um momento e tornou a considerar. Aqui vemos a médium fora do vaso físico, dominando mentalmente a entidade que lhe é inferior. Mas e se fosse o contrário? Se tivéssemos aqui uma entidade intelectualmente superior senhoreando mentalmente a médium?
Nesse caso, redarguiu o paciente interlocutor. Celina seria naturalmente controlada. Se o comunicante fosse, nessa hipótese, uma inteligência degenerada e perversa, a fiscalização correria por conta dos mentores da casa. E em se tratando de um mensageiro com elevado patrimônio de conhecimento e virtude, a médium apassivar-se-ia com satisfação, porquanto lhe aproveitaria as vantagens da presença, tal como o rio se beneficia com as chuvas que caem do alto. Maravilha. Então, ele deixou bem claro aqui, né? Que realmente, se a dúvida do Hilário, porque o Hilário é amigo do André Luiz e ele não deixa passar uma oportunidade de fazer uma pergunta. Ele pergunta mesmo. E é bom demais para quem está lendo a obra. Então, o Aulos está explicando para ele. Sim, que daí já vai respondendo, né? Vai ajudando a as gente. Dúvidas. Aí o Aulos está explicando para ele, ó, qual que é o problema? É lógico que, nesse caso, se for um espírito que tem uma capacidade maior do que da médium mentalmente ali, ele vai dominar ela, no sentido de dela fazer o que ele quer, falar o que ele quer, né? Por isso que é importante que o médium tenha uma moral grande, que seja um espírito elevado. Nesse caso, por isso que se acontecer isso dentro de uma reunião mediúnica, nós temos uma equipe espiritual que vai estar ali ajudando. Os médiuns não estão sozinhos ali. Então, pode ficar tranquilo. Por isso que não é aconselhável e não se deve fazer reuniões mediúnicas dentro da casa da gente ou em outros lugares que não seja um ambiente preparado, como é a casa espírita. Porque lá tem todo um preparo, uma proteção, tem tudo. Tá bom? Agora, se for, ele falou aí, se for um espírito mais elevado, é excelente. Todos nós queríamos, por exemplo, que Jesus chegasse perto da gente e começasse a irradiar toda a energia dele para a gente. Ele falou, é como aquele rio que recebe a água da chuva. É uma maravilha, né? Que a água vem já filtrada, vem tudo legal. Bom, Ellen, agora nós vamos chegar no último slide do capítulo. Alguma dúvida até aqui? Não, eu acho que está tranquilo, está bem explicado. Ainda você está ajudando, né? Me ajudando e ajudando a todos que estão aqui, acredito. Que sim. Então tá bom, vamos lá. Vamos ver o último slide aqui. O instrutor ia continuar, mas Clementino solicitou-lhe o concurso para a remoção de José Maria, que, algo renovado, principiava a aceitar o serviço da prece, chegando mesmo a atingir a felicidade de chorar. Nosso orientador passou a contribuir na assistência ao visitante, que foi novamente entregue ao amigo paternal que o trazia, a fim de internar-se em organização socorrista distante. Maravilha. Então, olha nós aqui de volta. Aconteceu o final do atendimento. A partir daí o espírito se acalmou e a equipe conseguiu levar ele para o pronto-socorro espiritual, para que ele pudesse continuar o tratamento ali, né? Mas é isso. Sim. Gostou do estudo, Ellen? Eu adorei. Muito bom estar aqui, tio, com você. Todos, obrigada. Muito bom, né? A gente estudar, aprender um pouquinho sobre esses assuntos que fazem parte da nossa vida, né? Todos nós estamos aqui por um tempo, mas temos essa relação com o mundo espiritual. E se nós já acreditamos nisso, já é bom. Agora, se a gente entender bem como que se comporta essa relação entre os dois planos, é melhor ainda. Porque assim nós, quando fazemos a nossa prece, ela fica com mais sentido. Se nós direcionamos o nosso pensamento, por exemplo, para um espírito que a gente gosta, né? Jesus, por exemplo, nós transmitimos através desse nosso pensamento um sentimento mais puro, porque nós sabemos que vai chegar lá. Não é simplesmente aquela prece decorada que você faz porque
Parece que você já tem dentro de você que você precisa de orar, precisa de rezar e tudo mais, mas não é uma simples reza. É um pensamento que você está transmitindo através da oração. Isso é que faz com que Sim. os pedidos, os agradecimentos cheguem no lugar certo, na via certa. Senão eles acabam se perdendo bem pertinho da gente. Em vez daquela energia sair e ir até lá, ela se dissipa logo do nosso lado. Beleza? Uhum. Então tá legal, Areia. Da minha parte, só agradecimento, tá? Ah, da minha E também, tio. Obrigada. por todo esse carinho. E como nós fizemos na semana passada, fica por sua conta a prece final do nosso estudo de hoje. Então tá bom. Hoje eu peço que Jesus abençoe as nossas casas, os nossos lares com muita saúde e a todos também, né? Principalmente, especialmente os enfermos, e jogue uma bênção lá, né? E que os enfermos todos tenham esse respiro, essa energia boa, né? Lá com eles também. E Legal. abençoe e agradecer, gratidão, né? Agradecer por tudo, por nossa vida, por nossa saúde, por ter nossa casa, por ter nossos lares, por ter nossos trabalhos e só agradecer as bênçãos. Legal. Obrigado, Elinha. Que assim seja, graças a Deus. Que Que assim possamos seja. deixar essa mensagem boa, né? Esse carinho todo para todos que estarão aqui com a gente, ouvindo, né? Assistindo e aprendendo com a gente, com as lições que nós encontramos aqui. Graças a Deus. Que a paz do Senhor esteja com todos. Graças a Deus.